Continuamos mesmo em dia da solenidade do Sagrado Coração de Jesus a falar de Antônio e mais um capítulo na sua biografia. Antônio de Lisboa, que é escolhido pela Ordem Franciscana como ministro provincial na Itália do Norte. Todas as primitivas biografias de Santo Antônio falam da sua estadia nestas terras do Norte, como superior de uma região religiosa que naquela época compreendia toda a Romanha. Estamos de Bolonha, da cidade de Bolonha, no centro-norte, e apanhava depois a região de Veneza, o Vêneto, com Pádua, com a sua universidade, era o centro mais importante, e a Lombardia, que tinha Milão como capital. E a maioria dos estudiosos acham que Antônio foi o superior provincial ao longo de um triênio, de 1227 até 1230, provavelmente até o dia 25 de maio. De fato, lemos na vida primeira de São Tomás que, em ocasião do capítulo geral, celebrado quando os restos mortais do bem-aventurado Pai São Francisco foram levados no lugar onde agora são venerados, o servo de Deus, Antônio, foi aliviado do encargo de governar os frades. Perguntamos-nos como era Antônio de Lisboa no papel de responsável dos frades. Um cronista da época, Lucas, leitor, louva a sua atitude indulgente e amável. Diz ele: os súbditos mais imaturos retiram grande proveito quando vem o superior agir com equilíbrio e o vem servir a Deus com justiça, paz e júbilo. E outro testemunho, Frei Paio de Coimbra, afirmava que Antônio foi querido aos homens por duas razões. Em primeiro lugar, porque exerceu as obras de misericórdia. Foi como uma oliveira fecunda na casa de Deus, porque tinha compaixão dos míseros, corrigia os errantes, reconfortava os mansos, consolava os que eram tentados, perdoava as injúrias, reconciliava quem andava em desacordo, orava intensamente. E, em segundo lugar, era um homem cheio de ternura, sobejava em doçura e mansidão no exercício do bem, porque estas são como o tempero das obras de misericórdia. Outro texto, a Benignitas, afirma: embora como cultura e comunicação não tivesse quase ninguém que lhe estivesse ao par, no encargo de superior apresentava-se extremamente cortês, gentil. E mais uma anotação retirada da Raimundina: o santo, de coração cheio de gratidão, empurrado de zelo sincero pela honra do movimento franciscano, onde quer que ele ouvisse que a simplicidade dos seus irmãos era desprezada ou gozada, sem se preocupar com o seu corpo, logo oferecia aos atribulados a consolação da sua presença. Sofrendo como seu o desconforto dos frades, confortava-os com as delícias da sua sabedoria e contestava os soberbos, mentirosos e mordazes. Esta era também a sua maneira de defender entre os frades os mais simples. Em dia que celebramos a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, estas notas sobre Santo Antônio revelam como ele, na época em que viveu, procurava, em primeiro lugar, testemunhar o amor terno e misericordioso de Jesus para com todos,
sobretudo para com aquelas porções de humanidade mais necessitadas, mantendo o olhar fixo no Senhor Jesus Cristo, a fim de aprender dele a amar com um coração humano, a procurar e a ocupar-se das ovelhas tresmalhadas e feridas, e comprometer-se pela justiça e pela solidariedade com os débeis e os pobres, e dar esperança e dignidade aos deserdados. Utilizei estas palavras do Papa Francisco, que bem se pode aplicar ao nosso Santo Antônio. No final de junho de 1229, Antônio chega nas cidades da chamada Marca Trevigiana. É a cidade próxima entre Veneza e Pádua, de Treviso. E escreve um contemporâneo, o notário de Pádua: pelo espaço de mais ou menos um ano, estas cidades gozaram de uma tal paz que quase todos estavam convencidos que a partir de então iam acabar perturbações e guerras naquela região. Havia religiosos que espiritualmente recriaram quase toda a população, levantando-a às realidades celestiais através da pregação. E foi naquele momento que, entre vários religiosos e justos, chegou o bem-aventurado Antônio, que em diferentes localidades desta marca anunciou a palavra de Deus com voz fascinante. E assídua, mais do que os aspectos políticos, como ouvimos, preocupa-se com os aspectos de tipo religioso e atesta que o nosso santo escreveu os seus sermões dominicais, os sermões, comentários dos domingos, durante uma sua estadia mais prolongada na cidade de Pádua. Com certeza, não demorou pouco tempo para escrever uma obra tão extensa, sem dúvidas, utilizando anotações, cábulas, que como mestre de teologia e pregador tinha guardado ao longo dos vários anos. Com toda a probabilidade, Antônio utilizou as bibliotecas desta cidade, os escritórios, assim chamados, o lugar onde se podia parar para refletir, para pensar, para escrever. E Antônio viveu esses tempos como pausas dos compromissos pastorais e dos compromissos também de orientação da comunidade dos frades. E estas pausas ofereceram-lhe a possibilidade de organizar todo o seu magistério, todas as suas intervenções ao clero, as palestras aos confrades, os discursos às várias categorias sociais e as homilias ao povo. Imaginamos, portanto, como este homem era também muito metódico, em parte dava-se na pregação e em parte também tinha o seu tempo de reflexão para pôr por escrito quanto ele tinha anunciado. Não devemos pensar que Antônio de Lisboa fosse um frade fechado na biblioteca, diante dos livros, poderíamos dizer hoje, diante do computador. Ele continuava a dar-se incansavelmente ao apostolado, à procura de almas para instruir fora do convento até o findar do dia, ficando também longas horas sem comer, em jejum. O trabalho de Antônio consistia em pregar ao povo, ensinar, escutar as confissões. A paixão com que pregava Antônio na cidade de Pádua, as horas a fio no atendimento da confissão sacramental de filhas de penitentes, fizera com que em poucos meses Antônio se tornasse muito popular e procurado pelo testemunho autêntico da sua santidade.
O ano de 1230 é um ano crucial para o movimento franciscano. Os franciscanos, pouco depois da morte de Francisco, vivem um momento delicado que séculos mais tarde levará a reformas e divisões profundas no seio da ordem, devido à interpretação da regra e do testamento de São Francisco, o fundador. Antônio de Lisboa faz parte de um grupo de frades que são enviados ao Papa para pedir ajuda no discernimento. É nesta altura que o Papa Gregório IX conhece pessoalmente Frei Antônio de Lisboa. 2 anos mais tarde, morto Antônio, o Papa, na bula de canonização, apresenta Antônio mesmo como testemunha de vida e descreve também o seu perfil. A estadia romana de poucos dias foi suficiente para encantar o Papa e os cardeais, que escutaram com devoção ardente os seus sermões. Ele, de fato, sabia retirar das Escrituras significados tão originais e profundos, com palavras esplendorosas, ao ponto que o Papa Gregório IX chegou a definir Antônio com um título muito original, Arca do Testamento, que significa uma Bíblia vivente. Concluímos, como todos os dias, esta reflexão sobre a vida e a espiritualidade, a pregação de Santo Antônio, com uma oração de ação de graças. O glorioso taumaturgo, Pai dos pobres, tu que descobriste prodigiosamente o coração de um avarento fechado no cofre de ouro, graças ao teu dom de ter o teu coração constantemente virado para as desgraças dos infelizes, tu que oferecestes ao Senhor as nossas súplicas e as nossas necessidades, pomos diante de ti a nossa oração de gratidão e todo o nosso louvor. Cuida dos que sofrem, socorre os que a ti se dirigem pelas suas necessidades corporais e, sobretudo, espirituais, agora e na hora da nossa morte. Amém.